Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam muito bem. Meu nome é Camilo Andrés Guerreiro e hoje a gente vai ver um tema muito importante na gestão de operações e planejamento de processos, que no caso é produção empurrada, certo? Então, vamos lá. Vou compartilhar a janela para iniciar. Então, a produção empurrada, o que a gente também chama de, na língua inglesa, de push production, eu acho que vocês já ouviram falar desse termo justamente quando estão em restaurantes ou em algum lugar que tenha portas grandes, né? Empurre, né? Justamente, ou se vão a lugares como os Estados Unidos, Inglaterra, alguns lugares da Europa, vão encontrar o push, certo? Empurrar. E basicamente a definição deste processo de produção se baseia em previsões de demanda. Que quer dizer? Os produtos são fabricados antes da demanda real ocorrer. Então, vamos supor que você está fazendo bolo de pote, você tem seu empreendimento de bolo de pote, e você, antes de saber quantas pessoas realmente vão te comprar, você faz justamente 10 bolos de pote ou 15 unidades de bolos de pote, certo? Sem saber efetivamente quantas pessoas vão a te vender. Então, você tem duas possibilidades quando tem aquele empreendimento de bolo de pote. Primeira possibilidade, faz por encomenda, certo? Segunda possibilidade, tu faz, tem um estoque e começa a vender. Essa última, onde tu faz, tem o estoque e começa a vender, é justamente o tipo de produção que a gente está falando, que é a produção empurrada, certo? E o que quer dizer isso? Basicamente que os produtos são empurrados ao longo da cadeia produtiva até o estoque final ou até o nosso cliente, certo? É importante também conversar, mencionar um pouco das características da produção empurrada. Então, inicialmente, se baseia muito na previsão, que quer dizer, nós podemos ter previsões de vendas, e isto pode fazer que a gente gere um excesso ou gere uma falta de o nosso produto. Então, vamos supor que a gente tem o nosso empreendimento de bolos de pote, a gente faz 15 unidades e vai para a universidade ou para o trabalho ou para algum outro local e vai vender aquele bolo de pote. Mas vamos supor, todo mundo gosta de bolo de pote, né? Quer dizer, cada um de nós é um potencial comprador daquele bolo de pote. Mas vamos supor que você vai à universidade, vai ao trabalho a vender, mas nesse dia foi feriado, certo? Aí poucas pessoas frequentaram a universidade ou o trabalho, ou ninguém frequentou. Então, o que acontece? A gente não teve uma venda real, e desta maneira a gente vai ficar com os 15 bolos de pote em estoque, certo? Então, pode acontecer aqui. Mas também, eu também posso gerar justamente uma falta de estoque. Vamos supor que naquele dia que a gente foi na universidade a vender o bolo de pote, a gente tinha formaturas. Então, estava pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, esposo, esposa dos formandos. Aí, muita pessoa queria comprar bolo de pote e aconteceu que as 15 unidades foram vendidas em menos de 10 minutos e tinha mais pessoas ainda querendo comprar, mas como você não tinha estoque, você não conseguiu vender, certo? É isso que acontece com a produção empurrada. Então, a gente pode gerar excessos ou pode gerar também faltas de estoque. Outro ponto também muito importante é justamente que, como os produtos são feitos antecipadamente, eu posso ter risco de acúmulo de estoque, que foi o que a gente falou no exemplo anterior. Quando você vai e é feriado, não tem ninguém, é o que eu vou fazer com meus bolos de pote. Eu vou ter que pegar novamente esses bolos e levá-los para casa para no próximo dia tentar vendê-los, né? Então, vamos a ter aqui
um tema de maior estoque. E devido a esse tema de maior estoque, nós também vamos a observar que temos uma menor flexibilidade. O que quer dizer isso? Se a demanda muda, se eu não tenho potencial comprador, pode ser que o meu empreendimento ou a empresa onde eu esteja trabalhando se tenha um excesso ou uma falta também de produtos, certo? Então, se eu vou sair à venda com um determinado produto e, por exemplo, tenha uma alta demanda aquele produto, então nós vamos observar que o estoque vai diminuir rapidamente e eu vou ficar sem oferta para o mercado e dessa maneira vou ter uma menor flexibilidade de venda para eh, para um meio circulante, no caso, ou para os potenciais compradores, certo? Outra característica importante é justamente o tema dos lotes grandes. Lembremos que quando estamos falando em termos de produção, quanto maior seja a quantidade de produtos, também é importante mencionar que, no caso que a gente faça um produto ou um elevado número de produtos que precisem de uma maquinária ou que precisem de um processo muito mais industrializado, o valor daquele processo, o custo de produção daquele produto vai tender a diminuir. Acontece muito, por exemplo, na indústria polimérica, quando a gente faz produtos através da injeção de polímeros, temos a injetora de polímeros, temos os pellets dos polímeros, certo? E quanto maior quantidade de produtos, menor vai ser o custo de produção daquele produto. Então, quando temos uma produção de grande quantidade, a gente pode observar que temos uma otimização de custos unitários, que quer dizer, produzir aquele produto vai ter um custo menor. Por esse motivo, eu vou poder dar um menor preço na linha final e dessa maneira posso ser competitivo, tanto em qualidade como quanto em preço. Que lembremos que o mercado brasileiro, o mercado latino-americano, é um mercado justamente onde ainda o comprador baseia-se muito no preço, certo? E também temos este aspecto importante que é o ciclo de produção mais longo. O que quer dizer isso? Os produtos podem ficar prontos antes da necessidade real do cliente, sem ter uma previsão real da demanda. Aconteceu, por exemplo, na indústria do petróleo. Na indústria do petróleo se produziam barris de petróleo, vários países são produtores, Brasil, a bacia de Campos, a bacia de Santos, vai ter posteriormente a bacia de Pará, Maranhão, Amapá também. Brasil é um país produtor, Colômbia, Equador, a Venezuela, que é o país com maiores reservas a nível mundial, etc., tinham produção de petróleo. E é uma produção que já tem uma demanda específica, porque todo mundo usa carro, todo mundo usa petroquímica de segunda geração, o petróleo é essencial para a nossa vida. Mas, por exemplo, no ano de 2020, a gente viu o preço negativo do petróleo. O que quer dizer isso? Quer dizer que, como a sociedade ficou parada, a gente já não usava mais carro, a gente já não usava mais ônibus, a gente já não tinha voz entre países ou também entre municípios. Então, a demanda do petróleo começou a diminuir, certo? Então, aqui nós podemos observar esse exemplo sobre o ciclo de produção mais longo. A gente produziu petróleo, certo? Mas ele já estava produzido, já estava na superfície antes da necessidade real do cliente. Por quê? Porque basicamente a humanidade, nesse ponto, não estava fazendo muito uso daquele recurso energético. Então, nós observamos justamente lá para o mês de abril preços negativos do petróleo, certo? Então, importante também observar esse aspecto importante sobre o ciclo de produção mais longo quando a gente tem uma produção empurrada. Mas, como qualquer tipo de produção, a gente tem aspectos positivos, vantagens, e também temos aspectos negativos. O que quer dizer isso? Com vantagem, nós podemos observar que
podemos reduzir os custos unitários pela produção em massa, já explicamos anteriormente, e também facilita que nós estemos tendo um planejamento de insumos de mão de obra muito mais adequado, porque uma vez que a gente já vai saber quantos produtos vai ter que produzir, mesmo sem conhecer a demanda real, mas existindo a demanda desse produto, nós então podemos já dimensionar quantos trabalhadores, de igual maneira, quantos insumos vão ser necessários para a produção daquele produto. E outro ponto muito importante que também pode garantir a disponibilidade de produto quando nós temos uma demanda estável, certo? Então acontece muito isto, por exemplo, no shopping, quando nós vamos a comprar alguma roupa, ou quando vamos, por exemplo, a comprar algum sapato, né? Nós observamos que todo mundo precisa de sapatos, então temos uma demanda estável, então podemos garantir a disponibilidade do produto sempre em estoque. Então vamos supor, a gente vê um sapato bonito, que ficou bacana e tal. Nós pedimos o número para o vendedor, para a vendedora, e na grande maioria dos casos, eles têm efetivamente o número, certo? E é uma venda, então, que pode ser feita. Então, nós observamos aqui essa grande vantagem de ter uma garantia de disponibilidade. Mas também nós temos desvantagens. Como, por exemplo, um alto risco de excesso de estoque e também de desperdício em quanto a produtos já feitos. Também podemos ter uma dificuldade de adaptação à mudança da demanda. Isso acontece muito com os produtos que geralmente são feitos na moda, né? Não sei se vocês lembram aqueles spinner que a gente pegava e ficava fazendo rodinha, né? Que basicamente são é, produtos para tirar o estresse, né? Teve um auge muito grande, a gente podia observar nas ruas das nossas cidades, que praticamente cada duas, três ruas a gente já tinha uma pessoa que estava vendendo aquele spinner, aquele bonequinho, e de um momento a outro simplesmente parou. Foi a moda, foi bacana, você via no TikTok, você via também no Instagram, como era interessante usá-lo, como funcionava, como você podia até fazer competências do spinner. Mas chegou um momento onde simplesmente a demanda caiu, porque já passou de moda e o pessoal já não tinha mais interesse em comprar, né? Então, se você já tinha um estoque daquele produto, e aí, tu que vai fazer com aquele estoque? Tu vai ter que vender a preço de custo, praticamente, certo? Ou, para poder recuperar um pouco do dinheiro que tu investiu, vai ter que diminuir o preço até um pouco por embaixo do preço de produção daquele produto, né? Então, por isso é uma desvantagem esse tema da produção empurrada em alguns tipos de produtos quando a gente não tem ainda uma estabilidade na demanda, e acontece muito com esse tipo de produtos da moda, né? E também uma desvantagem muito importante, desde o ponto de vista econômico, monetário e de planejamento financeiro, são os custos de armazenagem, né? Então, se bem garantimos disponibilidade do produto, lembremos também que temos que gastar o custo de armazenagem daquele produto que está disponível, certo? Então, que exemplos a gente pode ter de produção empurrada? Então, podemos ter montadoras de carros tradicionais, onde a gente vai produzir modelos baseados nas previsões do mercado e, dependendo também das características do lugar onde a gente more, vamos ter um determinado modelo de carro, ok? Então, as montadoras de carros são um exemplo de produção empurrada, porque se faz a oferta justamente para poder atender uma demanda que pode aumentar ou diminuir segundo vários fatores, como, por exemplo, o ciclo econômico do país onde eu esteja vendendo o carro, de igual maneira, se, por exemplo, porventura o país onde eu esteja vendendo o carro diminui os impostos para o parque automotor, quer dizer que as pessoas vão poder comprar
o carro a um menor preço, então isso pode fazer que a demanda aumente, ok? Então, essa montadora de carro é um exemplo bastante interessante sobre a produção empurrada. E também na indústria de eletrônicos, né? Celulares, notebooks, onde se produzem em grandes quantidades antes da venda, porque a gente já tem praticamente um mercado testeado desse tipo de eletrodomésticos, desse tipo de eletrônicos, onde sabemos que tem uma demanda real de mercado, eh, que não vai gerar inconvenientes em quanto a venda dos possíveis estoques que a gente possa ter desse produto. Então, já que a gente falou, conversou sobre produção empurrada, vamos então a fazer dois exercícios para poder identificar e para poder determinar aspectos importantes desse tipo de conceito ou desse conceito. Então, o estoque de cada mês é calculado basicamente por essa equação, onde nós temos que o estoque no mês atual é igual a o estoque do mês anterior somado à produção do mês menos a venda do mês. Então, essa é aqui a equação básica da produção empurrada. Então, vamos ver esse tipo de aplicação num exemplo. Então, vamos supor que estamos trabalhando numa fábrica onde temos 10.000 peças por mês e temos um sistema de produção empurrada que é baseado em previsões. No entanto, as vendas vão variar mensalmente. Então, lembremos, temos 10.000 peças por mês, no mês número 1, no mês número 2, no mês número 3, mas no primeiro mês temos 8.500 vendas reais, no segundo mês 9.000 vendas reais e no terceiro mês 9.500 vendas reais. O custo de armazenagem por peça estocada é de $2 por mês. A pergunta é: determine o estoque acumulado ao final de cada mês e calcule o custo total de armazenagem ao final do terceiro mês. Então, aplicando a equação anterior, onde nós temos que o estoque do mês atual é igual ao estoque do mês anterior, mais a produção do mês menos a venda, temos que no primeiro mês o estoque vai ser igual a estoque do mês anterior. Se iniciamos no mês número 1, no mês anterior observamos que não temos produção. Justamente por isso, o valor do estoque do mês anterior é de zero. Mas a produção, que nesse caso, nesse primeiro mês, foi de 10.000, menos as vendas. As vendas nesse primeiro mês foram de 8.500. Fazendo, então, que esse estoque no primeiro mês seja de 1.500 unidades. Continuando para o mês número 2, observamos que o estoque do mês anterior foi esse aqui, foi 1.500, por isso observamos que o estoque no mês número 2 é de 1.500, somado à produção daquele mês. Então, observemos que a produção do segundo mês foi também de 10.000. Temos uma produção constante baseada em demanda, menos o valor das vendas reais, que nesse mês número 2 foram de 9.000 unidades. Desta maneira, nós observamos que o estoque, em caso, é de 2.500 unidades. Agora, vamos calcular o estoque do terceiro mês, onde observamos que o estoque do mês anterior foi de 2.500, certo? Mais 10.000, que é justamente a produção que a gente fez, o que a gente teve no terceiro mês, e as vendas reais foram de 9.500 produtos, ou 9.500 itens daquele produto. Fazendo que a gente tenha, então, ao final, um estoque de 3.000 itens de produto, certo? Então, esse vai ser o estoque final que nós vamos ter, certo? Perguntavam qual era o estoque ao final do mês 3, do terceiro mês, esse então vai ser o estoque que nós vamos ter no terceiro mês, certo? Aplicando justamente a equação anteriormente mencionada. E o cálculo do custo, basicamente, faz referência a
em primeira instância, qual vai ser o valor caso de, de cada peça estocada, nesse caso vai ser de $2. E para poder calcular, então, o custo, o que a gente vai fazer é multiplicar o valor de $2, que é o custo por peça estocada, multiplicado pela quantidade de itens que eu vou estocar cada mês. Então, observemos, por exemplo, no mês número 1, nós temos 1.500 itens daquele produto. Desta maneira, então, observamos que para o primeiro mês, temos 1.500 itens de produto multiplicado pelo valor de cada produto, nesse caso, o valor de estoque daquela peça. Desta maneira, então, nós observamos que temos um valor de $3.000, certo? Já no segundo mês, lembremos que a gente tem 2.500 peças estocadas, por isso o custo de estoque no segundo mês é de 2.500, multiplicado por $2, que no caso é o custo de estocar cada peça. Desta maneira, então, temos um valor de $5.000, e no mês 3, que a gente teve 3.000 peças estocadas, nós vamos então a observar um valor de $6.000. Desta maneira, então, nós temos um custo total acumulado de 3.000, mais 5.000, mais 6.000, onde temos um custo total, um custo acumulado de $14.000, certo? Então, a pergunta, determinar o estoque acumulado ao final de cada mês, esse estoque acumulado é de 3.000 peças, como a gente já calculou justamente no procedimento anterior, e o custo total de armazenagem ao final do terceiro mês é de $14.000, onde nós, então, vamos ter a soma do custo do primeiro mês, do segundo mês e também do terceiro mês, tendo, então, um custo total de $14.000. Agora, para finalizar, vamos a observar um exercício sobre risco de produção excedente. Então, temos uma fábrica que adota um sistema empurrado de 15.000 unidades por mês, com base também em previsões, né? Produção empurrada, previsibilidade. Porém, a demanda real segue a distribuição abaixo. 40% dos meses do ano, nós vamos ter uma demanda de 13.000 unidades. 30% dos meses do ano, a demanda é de 14.500 unidades. E 30% dos meses do ano, a demanda é de 15.500 unidades. Sabendo que cada unidade excedente custa $3 por mês para armazenar, calcule o estoque médio mensual acumulado e o custo médio mensal de armazenar. Então, basicamente, para calcular o estoque médio, temos essa equação, onde basicamente o estoque é igual a os produtos menos as vendas, ok? Então, para 13.000 unidades, observamos o seguinte: sempre nós vamos produzir o que falaram aqui nesse caso de estudo, é que nós sempre íamos produzir 15.000 unidades por mês, certo? Sempre vai ser o número de unidades que nós vamos produzir, justamente baseado em previsões. Então, para o 40% dos meses, as vendas vão ser de 13.000 unidades. Portanto, o estoque médio para 40% dos meses vai ser de 15.000 menos 13.000, certo? Então, 15.000 unidades que eu estou produzindo baixo previsão, menos as unidades que realmente eu vou vender, certo? Desta maneira, então, a gente tem um estoque de 2.000 unidades, certo? Agora bem, para o outro 30% dos meses, nós então temos que o estoque vai ser igual a produção, que no caso vão ser 15.000 unidades, menos a venda, que vai ser de 13.000
perdão, de 14.500 para o 30% dos meses, para o 30% dos meses, observamos então aqui que temos para esse 30% dos meses 14.500 unidades, fazendo que a gente tenha ao final unicamente 500 unidades, certo? E finalmente, nós então observamos que para calcular o estoque médio mensal dos 30% dos meses restantes, nós vamos ter 15.500 unidades para aquele 30% restante. Desta maneira, o estoque vai ser igual a 15.000, que é a produção, menos a venda, e a venda real é 15.500. 15.500. E aqui é importante mencionar o seguinte: em estoque, eu não posso ter valores negativos de dever, certo? Desde o ponto de vista de planificação da produção, isso não é certo. Então, para o cálculo do estoque médio, quando as vendas superem justamente a produção, nós então vamos ter um valor de 0 produtos de estoque, certo? Então, temos 0 unidades no nosso estoque. E desta maneira, então, já calculamos o estoque médio para esse caso de estudo, ok? Agora, a pergunta é, qual é o custo médio mensal de armazenagem? Então, para isso, nós então precisamos identificar ao longo do ano, com aquelas porcentagens, qual vai ser, ou qual seria, no caso, o estoque médio representado por aquelas unidades. Desta maneira, o estoque médio é igual para 40% dos meses, nós vamos ter 2.000 unidades. Lembremos que 40%, quando vamos trabalhar desde o ponto de vista percentual de unidades, a porcentagem a gente sempre vai desde 0 até 1, certo? Onde 0 faz referência ao 0% e 1 faz referência ao 100%. Desta maneira, 40% dos meses vai ser, no caso, 0,4. Por isso, então, nós temos 2.000 multiplicado por 0,4. Importante sempre lembrar o seguinte: se eu tenho, por exemplo, 4%, se eu tenho 4%, o valor, então, nesse termo de unidade, vai ser de 0,04, ok? Agora, para o 30% dos meses, foi de 500 unidades. Desta maneira, temos que 500 unidades multiplicado por 0,3, mais o restante, que é 0,3%, perdão, 30%, que é 0,3%, multiplicado pelo valor do estoque médio, pero no caso já falamos que não podemos ter valores negativos em estoque, não faz sentido, por isso o valor vai ser de 0. Diante disso, então, nós temos que o estoque médio é igual a 2.000 multiplicado por 0,4 é igual a 800, onde 500 multiplicado por 0,3 é igual a 150, mais 0. Totalizando, no caso, um estoque médio de 950 unidades. Para calcular, no caso, o custo médio, é bastante simples. Lembremos que a gente tem um excedente, cada excedente vai custar $3 por mês como almacenagem. Desta maneira, então, o custo médio é igual a o estoque médio multiplicado pelo valor, pelo preço de cada unidade por mês. Desta maneira, então, nós observamos que se temos 950 unidades, multiplicado por $3, vamos ter, no caso, $2.250 como custo médio mensal de armazenagem. Desta maneira, a pergunta é: médio mensal acumulado, o médio mensal acumulado são 950 unidades, e para responder a pergunta de qual foi o custo mensal de armazenagem, nós temos um valor de $2.850. E bom, basicamente, este foi
O aspecto fundamental da produção empurrada ser quando se faz, por que se faz. É importante também mencionar quando vocês estejam trabalhando nas suas indústrias ou também nos seus determinados empreendimentos. E o cálculo de estoque, ter um controle e o planejamento do estoque faz toda a diferença para efetivamente ter um aspecto gerencial importante na nossa companhia, na nossa empresa ou também na nossa indústria. Muito obrigado de novo por chegar até aqui. Se vocês gostaram desse tipo de vídeos, eh, eu tenho planejado postar mais, então podem se inscrever no canal. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, podem também fazê-la em termos de perguntas ou em termos de comentários aqui no mesmo YouTube. E bom, muito bem, que Deus continue abençoando, sejam muito felizes e tenham um forte abraço. Envie um forte abraço.